Deus odeia o mal. Mais do que isso, Deus odeia o homem mau. Por quê? Isso é tão importante para você. Por que entender isso é tão importante? Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para mais um devocional baseado no Salmo capítulo 5. Verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Detesta, não é apenas não gosta. É uma palavra, detestar é um não gostar piorado. Detesta quem? Quem a maldade ou aquele que pratica a maldade? O texto diz, detesta aquele que pratica a maldade. Verso 6. Destróis os que proferem mentira. O Senhor repudia o assassino. Repudia. É também um não gosta piorado. Repudia o assassino e o fraudulento. O texto diz que Deus repudia, abomina o assassinato ou o assassino. O texto é claro, Deus odeia o assassino. Você já deve ter ouvido essa frase várias vezes. Esta frase. Ai, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, aqui o texto está dizendo que Deus odeia o pecador, aquele que vive em pecado. Mesmo porque é uma loucura, é de uma insanidade essa frase de Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É uma insanidade sem tamanho. Sabe por quê? Há maldade sem o maldoso? Há assassinato sem assassino? É loucura isso, gente. É uma separação que tentam fazer que não existe. É uma loucura. Isso só faz uma coisa, só gera uma coisa. Gera nas pessoas falta de temor de Deus. Mas aqui o texto é claro ao dizer que Deus odeia aquele que vive em pecado. E as expressões são muito pesadas. Deus destrói, ele repudia, ele detesta. São pesadíssimas as expressões para Deus se referir ao pecador. Como que Deus odeia aquilo que é mal. E aqui a gente tem, né, a descrição de um Deus em chamas, irado contra o pecado. Então, essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, só serve para que as pessoas continuem em pecado. É só isso, só serve para isso. Esse erro teológico monumental só serve para que as pessoas não tenham temor de Deus. É só para isso, para que eles continuem a perpetuar os seus pecados. Então, você tem que ter essa atitude em relação aos seus pecados. Se você, Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, blá, 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 blá. Você não tem uma atitude de repúdio em relação ao mal que está em você. Você não vai ter. Então você precisa colocar as coisas na proporção correta, no lugar correto. Deus odeia aquele que vive em pecado. Ora, se Deus odiasse apenas a maldade e não o maldoso, ele iria punir apenas a maldade. Eu não sei nem na onde, né? Porque onde ela está, né? Se não no maldoso. Mas enfim. Mas Deus, a gente vê várias vezes na Bíblia, Deus falando dos homens maus e Deus punindo quem? Os homens maus. A minha ira vai se derramar sobre vocês. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Ai, Deus odeia o homossexualismo, Deus odeia o adultério, mas Deus ama esses homens que vivem na perversão sexual. É isso? Então, o que ele faria? Ele iria salvar aqueles homens, mas não. Diz o texto que Deus mandou chuva de fogo e enxofre, aniquilando com tudo. Não sobrou nada. Nada. Deus matou os homens, porque eles praticavam o mal. Então, é uma insanidade dizer, Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Ai, meu Deus do céu. Tem que ir. Não. Deus odeia o homem mau. Lê de novo. Lê de novo. Verso 5. Detestas todos os que praticam a maldade. Detestas todos os que praticam a maldade. Lembra, por exemplo, quando Davi peca, o que Deus faz? Deus o pune. Então, isso aqui serve para a gente se lembrar de como Deus é. O Salmo, ele não existe apenas... Os Salmos, né, o livro de Salmos, não existem apenas para retratar
as angústias dos salmistas, mas antes de tudo para retratar quem Deus é. Aqui você está vendo quem Deus é, e Deus odeia o pecado. Ele odeia, essa é a expressão aqui, porque repudia, é tudo isso, é odeia. Ele não tolera o que é mal. Outro salmista declara que Deus sente indignação todos os dias. É isso que a gente tem que ter. Não há um dia que Deus sente indignação com a maldade, todos os dias. Não há um dia que Deus se acostume, porque Deus se acostume. A gente se acostuma muitas vezes com a maldade, Deus não. Deus, ele fica irado. Deus, ele fica irado todos os dias. Esse é o nosso problema. Peraí, se Deus está irado com a maldade, por que nós não estamos? Nós devemos ficar indignados com aquilo que é mal. Por exemplo, a gente já se acostumou com o aborto? Com a pedofilia? Já fazer o quê? Com a corrupção? Não, nós devemos ficar indignados como Deus fica e fazemos o que a gente pode para combater isso. E a primeira maneira é pregando o Evangelho, para que essas pessoas se convertam. Pregando o Evangelho, expondo a lei de Deus que expõe os pecados dos homens. Mas a gente precisa se lembrar disso em relação a nós mesmos, Como que Deus vê o pecado? Como algo repugnante. Porque o pecado é nada mais, nada menos do que ferir o próximo. Em outras palavras, é isso. A lei se resume em 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos se resumem a um pecado direto contra Deus e os outros, pecado contra o homem. E o pecado contra o homem é nada mais, nada menos que também pecado contra Deus. Por quê? Porque são os homens que Deus criou, são os homens que são propriedade de Deus. Então, pecar contra os homens que são de Deus, que toda a humanidade é de Deus. Não estou dizendo que todos são salvos, tá? Mas Deus é dono de tudo, de todo mundo. Então, ferir esse homem é ferir o Deus que os criou. Portanto, todo pecado é então uma quebra disso, do amor ao próximo. E nós então devemos repudiar isso, repudiar o pecado, porque o pecado é ferir o nosso próximo, ferir o nosso semelhante, seja através da inveja, arrogância, maldade, enfim. Esse deve ser o sentimento em nós, de repúdio contra nós mesmos. A sensualidade, por exemplo. Ser sensual é trazer tentação à vida dos outros. É poder, muitas vezes, desencaminhar outras pessoas. Então, qual que deve ser o nosso sentimento? De profunda indignação contra isso, em nós mesmos. Essa indignação contra nós mesmos. De olhar e não, que legal, faz parte. Não. De ter um arrependimento genuíno, e o arrependimento genuíno passa por isso aqui. Dessa profunda convicção de pecado. Por exemplo, em relação ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, uma indignação com o fato de que muitas vezes nos iramos. Ontem eu recebi várias perguntas assim, às vezes eu me iro, e como é que eu faço? Eu também. A gente perde o controle às vezes com os filhos, perde a paciência, porque eles são terríveis. E aí a gente sente o quê? Repúdio. A gente vai lá e chora e geme. E não faz assim, ó. Não, fazer o quê de novo? Todo mundo erra. Não. A gente sente uma profunda indignação, porque é isso que Deus sente em relação ao mal. E é isso que a gente deve sentir, uma profunda indignação. Senhor, me perdoe, o que eu fiz é abominável, é maligno, é depravado. Salva-me. Essa deve ser a nossa posição. Esse é o Deus bíblico. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, pedimos que a tua graça se renove sobre nós. Que o teu poder esteja conosco, Pai, mais uma vez, em mais esta semana que começa. Leve-nos, ó Pai, a termos uma indignação em relação aos nossos pecados, a sensualidade, a mentira, a fofoca. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos salve, e nos ajude, e nos conduza em santidade, a vivermos de acordo com a tua santa e bendita palavra. Nós oramos, Pai, pedimos a tua força e a tua bênção em mais uma semana que começa. Em nome de Jesus. Amém, gente? Gente, só dando um avisinho, dia 26 e 27 de janeiro eu vou estar em São Paulo. Lá no meu estado. Aqui no meu canal no YouTube também tem, aqui na comunidade, tem lá o link para você fazer a inscrição gratuitamente. Gratuitamente. Então você é de São Paulo, capital, ou você é de outro lugar, mas pega um aviãozinho aí e vai lá rapidinho, poxa. Em São Paulo, capital, lá tem o endereço certinho, é Memorial da América Latina, acho que é isso, o local. Tem ali dia 26 e 27, Conferência Legado Cristão, São Paulo, capital. Dia 26 e 27 de janeiro de 2024, eu vou estar lá. Vai ser uma bênção, hein? Esteja lá. Então, vocês que fazem homeschooling também, a gente vai falar sobre família. Enfim, vai ser muito legal. Deus abençoe. Até a próxima.